Fala, traders! Afinal de contas, por que é que você estuda tanto suporte e resistência e quando você vai operar na prática não funciona tão bem assim? Nós vamos esclarecer nesse vídeo, beleza? Então fica comigo e vamos nessa! Antes de mais nada, deixa o seu gostei nesse vídeo para que o YouTube possa recomendar esse conteúdo para outras pessoas. Afinal de contas, é isso que nós queremos, alcançar o maior número de pessoas possíveis que estão buscando conhecimento sobre o mercado financeiro. Beleza? Então, faça esse trabalho valer a pena e tamo junto. Vamos ao vídeo. Certamente, suporte e resistência é o assunto mais discutido e mais difundido mundialmente quando o assunto é mercado financeiro, quando o assunto é negociar nos mercados, é trading. Qualquer pesquisa que você fizer hoje, aqui mesmo no YouTube, sobre mercado, você vai encontrar conteúdos falando sobre suporte e resistência. É muito comum você estar dentro de um supermercado, dentro de uma padaria, e encontrar pessoas que falam sobre mercado financeiro e essas pessoas vão mencionar suporte e resistência porque é basicamente o assunto principal que é ensinado e é abordado em muitos cursos hoje disponíveis no mercado, né? Agora a questão é, por que só alguns suportes ou só algumas resistências realmente funcionam, né? Normalmente as pessoas pegam topos e fundos e saem traçando ali as suas linhas, determinam em algum critério por que um topo ou um fundo é mais forte do que o outro, né? Cada um tem ali a sua pegada de mercado, vamos dizer assim, e isso fica muito vago, fica muito subjetivo a utilização dessas linhas. Muitos professores que vendem essa ideia do price action como um operacional consistente utilizam dessas linhas de suporte e resistência muitas vezes para camuflar, para justificar o porquê da entrada daquela operação, da entrada daquela compra ou daquela venda, quando na verdade nos bastidores do olhar do trader ele está enxergando outros fatores. E você me pergunta, suporte e resistência funciona? Eu digo que sim. Eu digo que sim, mas existem momentos específicos em que esses suportes e essas resistências vão funcionar. Não são todos os topos e não são todos os fundos. Nesse vídeo, a minha proposta é desmistificar a utilização dessas linhas de suporte e resistência de uma forma que você consiga entender o alinhamento desses níveis aos posicionamentos institucionais, que são basicamente o que importa. E eu não me canso de dizer que não adianta você operar desalinhado com o comportamento institucional. Eles são literalmente os donos desse jogo. Então, se o seu operacional, se a sua linha de suporte ou a sua linha de resistência não estiver alinhada com um posicionamento bancário, com um posicionamento de um grande player, não vai funcionar, não vai funcionar e não vai funcionar. Não adianta insistir, não adianta acreditar que qualquer topo e qualquer fundo vai ser a solução dos seus problemas. Também não adianta fazer 30 cursos diferentes, 30 abordagens diferentes sobre suporte e resistência, se nenhuma dessas abordagens não te mostrar o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Eu vou literalmente entregar um ouro para você. Me responde sinceramente, você acredita que um grande player que movimenta milhões de reais, milhões de dólares, vai simplesmente olhar para um topo ou para um fundo, traçar uma linha e quando o preço bater lá de novo, ele vai comprar ou vender? Você seria ingênuo a esse ponto de acreditar que milhões de dólares seriam negociados dessa forma? Bom, basicamente existem dois tipos de suporte e resistência. Existe o suporte e resistência, que é a proteção de algum posicionamento já feito anteriormente, ou seja, o player se posiciona num preço X, faz um movimento normal de mercado, né? Movimenta o preço e ao retornar nesse nível de preço a qual ele se posicionou anteriormente, ele protege a posição dele. Então, é uma proteção de um posicionamento anterior. O segundo tipo é quando o player já se posicionou, já protegeu a operação dele, já colocou todo o dinheiro na mesa e agora ele precisa acionar os programas de compra ou de venda para que o preço se afaste daquele nível a qual ele se posicionou. Ou seja, ele cria a zona de negociação, protege essa zona e depois faz o preço se afastar utilizando programas de compra ou de venda. Nós vamos ver os dois exemplos no gráfico, beleza? Vamos lá. Bom, vamos começar com esse exemplo. Aqui é uma zona de compra, nós estamos no gráfico da Libra Yen, um gráfico de 4 horas. Aqui desse lado esquerdo é um gráfico macro e do lado direito um gráfico micro. São 4 horas no macro e 15 minutos no micro, ok? Então nós desenhamos aqui, identificamos uma zona de compra, tá?
E no primeiro reteste, nós observamos que um programa de compra foi acionado. Nesse momento, especificamente, o suporte e resistência vai funcionar porque o programa foi acionado para movimentar o preço até um determinado patamar de liquidez. Então, normalmente, ele vai fazer um primeiro impulso, vai retornar 50% e aos 50% ele vai ser acionado automaticamente. Os 50% basicamente é um nível institucional de algoritmos. Ele faz sempre um movimento e ele sempre vai, digamos, defender ou injetar novas quantias na faixa de 50%, porque dessa forma ele não eleva tanto o preço médio dele, tá certo? Então, vamos ver um exemplo aqui. Eu vou abrir um pouquinho mais o gráfico de 15 minutos, vou estender ele aqui, para que a gente consiga visualizar esse comportamento ao entrar dentro da zona de 4 horas. Você vê que ele faz o primeiro teste na zona. O primeiro teste a gente sempre diz que ele é falso, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Mas enfim, quando ele vai sair da zona, é que ele começa a fazer o movimento do programa em si, o movimento de quebra e reteste. Observem aqui, ó. Ele faz um primeiro zigue-zague, né, como muitos dizem. Eu estou usando aqui o vocabulário tradicional, vamos dizer assim, popular, né? Ele faz o primeiro zigue-zague, deixa uma primeira resistência aqui que vira suporte. Novamente ele faz dois topos, se transforma numa resistência, né, esses dois topos. Deixa eu traçar aqui. E esses dois topos que eram anteriormente resistência se convertem em um suporte. Então, observem que esse primeiro movimento, deixa eu esticar um pouquinho mais a tela aqui. Esse primeiro movimento aqui, ó, ele retorna na faixa de 50% a 61% de Fibonacci, inclusive, né, que é uma outra referência, e o programa é acionado mais uma vez. E aí ele tem um novo impulso e ao retornar na faixa de 50%, ele tem mais uma injeção de lotes aqui, de contratos, para que faça um novo impulso para cima. Então, basicamente, esse exemplo aqui nos mostra que a quebra e reteste, o suporte que vira resistência ou a resistência que vira suporte, vai funcionar em qual momento? No momento em que o player afasta o preço de uma zona, seja ela de compra ou seja ela de venda. Tanto faz a direção. O programa vai funcionar da mesma forma. Então, nesse momento, a probabilidade em que suporte e resistência funcione é muito maior, porque existe um programa trabalhando no sentido de afastar o preço da zona. Ok? Esse é o exemplo de suporte que vira resistência ou de resistência que vira suporte, a depender da direção do mercado, se for uma zona de compra ou uma zona de venda. Tá certo? Vamos ao segundo exemplo. Deixa eu apagar aqui essas marcações que eu fiz. E vamos retornar aqui ao gráfico de 4 horas. Posteriormente existiu um movimento a qual quebrou essa zona de compra, nós vamos apagá-la e esse movimento nos dá uma zona de venda aqui, certo? E é nesse momento em que a sua resistência funciona. Por quê? Porque isso aqui basicamente é uma zona de venda. Então, se você veio aqui, traçou uma resistência nesse ponto, a probabilidade que essa resistência funcione é muito maior do que as demais. Por quê? Porque esse movimento criou uma zona de venda nessa região. Então, assim como no exemplo anterior que nós vimos na zona de compra, nesse caso aqui ele fez um primeiro topo dentro da zona, tá certo? Normalmente é um topo falso e depois ele faz um topo levemente mais alto ainda dentro da zona para poder gerar o movimento planejado. Então, nesse momento aqui, que é o momento de proteção do posicionamento anterior, a sua resistência vai funcionar. Em outras ocasiões em que o movimento a qual você traçou a resistência não tenha sido a criação de uma zona de venda, muito provavelmente essa resistência não vai ter sucesso. Então, o que eu estou mostrando para vocês, basicamente, deixa eu abrir aqui todo o gráfico de 4 horas, basicamente é isso. Se a origem da sua resistência for uma zona de compra ou uma zona de venda, ela muito provavelmente vai funcionar. Ela tem a probabilidade de ser respeitada quando o mercado voltar lá. Caso o seu topo ou o seu fundo não seja uma zona de compra, a probabilidade é que não funcione. Um exemplo desse fundo aqui mesmo. Se eu vier aqui traçar simplesmente esse fundo aqui como um suporte, nós podemos ver que esse suporte não funcionou. Por quê? Porque esse suporte não é uma zona de compra.
Então, pessoal, o que eu quero demonstrar é que se você não tiver noção, não tiver conhecimento sobre posicionamento bancário, sobre criação de zonas de compra, zonas de venda, de nada vai adiantar você ficar traçando linhas no gráfico e acreditando que essas linhas vão segurar o preço, ficar acreditando que o mercado vai respeitar essas linhas, quando na verdade não são linhas que o mercado respeita, são zonas de compra e de venda que o mercado respeita. O mercado respeita, na verdade, porque ele se posiciona criando uma zona e depois ele protege essa zona adicionando novos contratos, entende? E o segundo tipo de suporte e resistência é quando de fato a proteção do posicionamento já ocorreu e agora o player vai movimentar o preço para gerar realmente o movimento no mercado e obter os lucros planejados desde o início, né? Então, o programa de compra ou de venda é acionado dentro da zona e aí ele faz esse movimento de quebra e reteste até o objetivo, que é normalmente áreas de liquidez, áreas em que muitos stops vão estar posicionados ou o rompimento dessas áreas vai gerar muito interesse de compradores ou vendedores. E aí o IGP, que é uma instituição de grande porte, ela vai ter liquidez na contraparte para executar os seus lucros, para realizar os seus lucros, tá certo? Esses são os dois tipos de suporte e resistência em que muito provavelmente você deve estar operando, mas não deve ter o conhecimento dos bastidores. Então essa é a razão pela qual algumas das suas linhas funcionam. No meio do caminho, alguns topos e fundos vão funcionar como suporte e resistência? Sim, mas esses momentos são momentos de acumulação. São momentos em que o suporte vai funcionar até a próxima resistência somente. E essa resistência funciona somente até o próximo suporte. E aí cria uma acumulação, você acaba abrindo muitas operações e o mercado não sai desse range, ou seja, de nada adiantou você operar suporte e resistência estando dentro de uma acumulação. Alguns perfis como Scalping fazem muito isso, trabalham só suporte e resistência quando identificam que o preço se acumulou. Mas se o seu objetivo for conseguir o melhor risco-retorno, essas áreas de acumulação não vão te oferecer as melhores operações. Então fica a dica, pessoal. A prioridade sempre é identificar o posicionamento dos IGPs, o posicionamento dos bancos. Uma vez identificado esse posicionamento, você pode aplicar estratégias de suporte e resistência e obter resultados melhores do que simplesmente traçar linhas em topos ou fundos diversos no gráfico e esperar que o mercado vá respeitar todas essas linhas, tá certo? Então, bons estudos e até a próxima.